Revista Espírita, março de 1858, ano 1, número 3, Júpiter e alguns outros mundos. Para podermos nos situar dentro das explicações de Kardec, eu achei interessante relembrarmos os nossos estudos. Então, eu coloquei aqui o Sistema Solar, que é formado do Sol, depois os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e esse aqui que eu não coloquei o nome é Plutão, porque na minha época eu estudei com Plutão como um planeta. Hoje ele não é considerado um planeta, ele é um planeta anão. O planeta Júpiter é o quinto do Sistema Solar e é um dos objetos maiores desse sistema. É um gigante gasoso e seu diâmetro é aproximadamente 11 vezes a Terra. Sua massa é mais de 300 vezes da Terra. Devido ao seu grande tamanho, Júpiter é chamado o gigante gasoso ou o rei dos planetas. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio e hélio e não há uma superfície sólida como a Terra. Sua atmosfera é muito turbulenta e apresenta faixas de nuvens visíveis. Tem ainda um forte campo magnético, que é muito mais intenso que o da Terra. Este campo magnético atrai partículas carregadas e cria cinturões de radiação intensa ao redor do planeta. Nessas imagens, podemos observar a diferença de como é visto hoje em dia o planeta Júpiter e como foi visto em 1900. Então, temos imagem de 1900, 1950, de 2000 e de 2020. Júpiter tem pelo menos 79 luas conhecidas, sendo as 4 maiores e mais conhecidas as luas galileanas, em homenagem a Galileu Galilei, que foi descoberta em 1610. Várias missões espaciais visitaram Júpiter, incluindo a sonda Galileu da NASA e a missão Juno, que ainda está em andamento e foi lançada em 2011 para estudar o planeta em detalhes. Júpiter é de grande interesse científico devido ao seu papel na formação do Sistema Solar e à sua influência na dinâmica orbital de outros planetas. Ele não é um candidato para albergar a vida, tal como a conhecemos, devido à sua atmosfera inóspita. Em resumo, é um planeta intrigante com uma série de características e fenômenos que fazem com que seu estudo seja apaixonado, tanto pelos cientistas quanto pelos entusiastas da astronomia. Suas características únicas também têm implicações significativas para a nossa compreensão da formação e evolução dos planetas no universo. Júpiter e alguns outros mundos. Antes de entrar em detalhes nas revelações que nos fizeram os espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, vejamos a que consequência lógica podemos chegar por nós mesmos e unicamente pelo raciocínio. Reportando-nos à escala espírita que demos no número anterior, rogamos às pessoas desejosas de se aprofundarem seriamente nessa nova ciência que estudem cuidadosamente esse quadro e dele se compenetrem. Aí encontrarão a chave de mais de um mistério. O mundo dos espíritos compõe-se das almas de todos os humanos desta terra e de outras esferas, despojadas dos liames corporais. Do mesmo modo, todos os humanos são animados por espíritos neles encarnados. Há, pois, solidariedade entre esses dois mundos. Os homens terão as qualidades e as imperfeições dos espíritos aos quais estão unidos. Os espíritos serão mais ou menos bons ou maus conforme os progressos que hajam feito durante sua existência corporal.
Estas poucas palavras resumem toda a doutrina. Como os atos dos homens são o produto de seu livre-arbítrio, carregam a marca da perfeição ou da imperfeição do espírito que os provoca. Ser-nos-á, pois, muito fácil fazer uma ideia do estado moral de um mundo qualquer, conforme a natureza dos espíritos que o habitam. De algum modo, poderíamos descrever sua legislação, traçar o quadro de seus costumes, de seus usos e de suas relações sociais. Suponhamos, então, um globo habitado exclusivamente por espíritos da 9ª classe, por espíritos impuros, e para lá nos transportemos pelo pensamento. Nele veremos todas as paixões liberadas e sem freio, o estado moral no mais baixo grau de embrutecimento, a vida animal em toda a sua brutalidade. Nada de laços sociais, porquanto cada um só vive e age por si e para satisfazer seus grosseiros apetites. O egoísmo ali reina como soberano absoluto, arrastando no seu cortejo o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez e o assassínio. Passemos agora a uma outra esfera, onde se encontram espíritos de todas as classes da 3ª ordem. Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros. Sabemos que o mal predomina em todas as classes dessa ordem. Porém, sem ter o pensamento do bem, o do mal decresce à medida que se afastam da última classe. O egoísmo é sempre o móvel principal das ações, mas os costumes são mais suaves, a inteligência mais desenvolvida. O mal aí está um pouco disfarçado, enfeitado, dissimulado. Essas próprias qualidades dão origem a outro defeito, o orgulho, pois as classes mais elevadas são suficientemente esclarecidas para terem consciência de sua superioridade, mas não o bastante para compreenderem aquilo que lhes falta. Daí sua tendência à escravização das classes inferiores ou das raças mais fracas, que mantém sob o seu jugo. Não possuindo o sentimento do bem, só tem o instinto do eu, pondo a inteligência em proveito da satisfação das paixões. Se numa tal sociedade dominar o elemento impuro, este aniquilará o outro. Caso contrário, os menos maus procurarão destruir seus adversários. Em todos os casos haverá luta sangrenta, de extermínio, porque são dois elementos que têm interesses opostos. Para proteger os bens e as pessoas serão necessárias leis, mas essas leis serão ditadas pelo interesse pessoal e não pela justiça. É o forte que as fará em detrimento do fraco. Suponhamos agora um mundo onde, entre os elementos maus que acabamos de ver, se encontrem alguns da 2ª ordem. No meio da perversidade, veremos aparecer, então, algumas virtudes. Se estiverem em minoria, os bons serão vítimas dos maus. Porém, à medida que aumente a sua preponderância, a legislação será mais humana, mais equitativa, e para todos a caridade cristã deixa de ser letra morta. Desse mesmo bem nascerá outro vício. A despeito da guerra incessante que os maus declarem aos bons, não podem evitar que se estimem em seu foro íntimo, percebendo o ascendente da virtude sobre o vício, e não tendo força nem vontade de praticá-la, procuram parodiá-la, tomam-lhe a máscara. Daí os hipócritas, tão numerosos em toda a sociedade onde a civilização é imperfeita.
Continuemos nosso passeio através dos mundos e paremos neste que nos dará um pouco de repouso do triste espetáculo que acabamos de ver. É habitado somente por espíritos de segunda ordem. Que diferença! O grau de depuração ao qual chegaram exclui entre eles todo o pensamento do mal, e apenas essa palavra nos dá uma ideia do estado moral dessa terra feliz. A legislação aí é bem simples, porquanto os homens não têm necessidade de defender-se uns contra os outros. Ninguém deseja o mal ao próximo. Ninguém se apropria do que não lhe pertence. Ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Tudo respira benevolência e amor. Os homens não se procuram prejudicar, não há ódio. O egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não teria finalidade. Aí, entretanto, não reina a igualdade absoluta, porquanto tal igualdade supõe uma identidade perfeita no desenvolvimento intelectual e moral. Ora, pela escala espiritual, vemos que a segunda ordem compreende vários graus de desenvolvimento. Haverá, pois, desigualdade nesse mundo, porque muitos encarnados serão mais avançados que outros. Mas, como entre eles só há o pensamento do bem, os mais elevados não conceberão o orgulho, nem os outros a inveja. O inferior compreende a ascendência do superior e a ela se submete, visto ser puramente moral essa ascendência, e ninguém se serve dela para oprimir os outros. As consequências que tiramos desses quadros, embora apresentados de maneira hipotética, não são menos racionais, podendo cada um deduzir o estado social de um mundo qualquer de acordo com a proporção dos elementos morais que o constituem. Já vimos a abstração feita da revelação dos espíritos, que todas as probabilidades apontam para a pluralidade dos mundos. Ora, não é menos racional pensar que nem todos estejam no mesmo grau de perfeição e que, por isso mesmo, nossas suposições bem possam ser realidades. Não conhecemos de maneira positiva senão o nosso mundo. Que posição ocuparia ele nessa hierarquia? É preciso considerar o que aqui se passa para ver que está longe de merecer a primeira classe. E estamos convencidos de que, ao ler estas linhas, já se lhe terá marcado a posição. Quando os espíritos afirmam que a Terra, se não está na última classe, está numa das últimas, infelizmente o simples bom senso nos diz que não se enganam. Temos ainda muito a fazer para elevá-la à categoria do mundo que descrevemos, por último, e muita necessidade de que o Cristo nos venha mostrar novamente o caminho. Quanto à aplicação que podemos fazer de nosso raciocínio aos diferentes globos de nosso turbilhão planetário, só temos o ensino dos espíritos. Ora, para os que só admitem provas palpáveis, é positivo que sua assertiva, a esse respeito, não tenha a certeza da experimentação direta. Entretanto, diariamente não aceitamos, confiantes, as descrições que os viajantes nos fazem de países que jamais vimos? Se só devêssemos crer no que vemos, creríamos em pouca coisa. O que aqui dá certo valor ao que dizem os espíritos é a correlação existente entre eles, pelo menos quanto aos pontos principais. Para nós, que temos testemunhado essas comunicações centenas de vezes, que a temos apreciado em seus mínimos detalhes, que lhes investigamos os pontos fracos e fortes,
que observamos as similitudes e as contradições, nela encontramos todos os caracteres da probabilidade. Contudo, não as damos senão como inventário e a título de ensinamento, de que cada um será livre para dar a importância que julgar conveniente. Segundo os espíritos, o planeta Marte seria ainda menos adiantado que a Terra. Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase que exclusivamente à nona classe, a dos espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro que demos acima seria a imagem desse mundo. Vários outros pequenos globos estão com alguns matizes na mesma categoria. A Terra viria em seguida. A maioria de seus habitantes pertence incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem, e uma parte bem menor às últimas classes da segunda ordem. Os espíritos superiores, os da segunda e da terceira classes, aqui cumprem algumas vezes missões de civilização e de progresso, mas constituem exceções. Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade numérica dos espíritos bons dá-lhes preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existência mais felizes. A Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau e sob todos os aspectos mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Urano e Netuno seriam ainda superiores a estes últimos. Pode supor-se que os elementos morais desses dois planetas são formados das primeiras classes da terceira ordem e, em sua grande maioria, de espíritos da segunda ordem. Os homens são ali infinitamente mais felizes que na Terra, em razão de não terem de sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as mesmas tribulações, assim como não se acham expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. De todos os planetas, o mais adiantado sob todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Pode fazer-se uma ideia do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles. Compõe-se de frutos e plantas, de alguma sorte, aliás,
A maior parte eles aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. O desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Sob esse leve envoltório, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelos pensamentos, sem, todavia, excluir a linguagem articulada. Para a maior parte deles, também, a segunda vista é uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos. Eis porque se nos manifestam mais facilmente do que os encarnados nos mundos mais grosseiros e mais materiais. A intuição que tem do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Veem-na chegar sem temor e como simples transformação. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo. Sem se aproximarem, contudo, daquele do homem, seu corpo mais material prende-se à terra como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos animais. A estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais. São os serviçais e os operários. As ocupações dos homens são puramente intelectuais. Para os animais, o homem é uma divindade tutelar que jamais abusa do poder para os oprimir. Quando se comunicam conosco, os espíritos que habitam Júpiter geralmente sentem prazer em descrever o seu planeta. Ao se lhes pedir a razão, respondem que o fazem com o fito de nos inspirarem o amor do bem, com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com essa intenção que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, ofereceu-se espontaneamente, sem que ninguém lhe o pedisse, para elaborar uma série de desenhos tão notáveis por sua singularidade quanto pelo talento de execução, destinados a dar-nos a conhecer, até nos menores detalhes, esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Alguns retrataram personagens, animais, cenas da vida privada. Os mais impressionantes, porém, são os que representam habitações, verdadeiras obras-primas de que coisa alguma na Terra nos poderia dar uma ideia, porque em nada se assemelham ao que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa que desafia a mais fecunda imaginação. O senhor Victorien Sardou, jovem literato de nossas relações, cheio de talento e de futuro, mas de forma alguma desenhista, serviu-lhe de intermediário. Palissy prometeu-nos uma série de desenhos que, de certo modo, será a monografia ilustrada desse mundo maravilhoso. Esperamos que essa curiosa e interessante coletânea, sobre a qual voltaremos em artigo especial consagrado aos médios desenhistas, possa um dia ser liberado ao público. Foi liberada na Revista Espírita de agosto de 1858 sob o título A propósito dos desenhos de Júpiter. O planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é absolutamente o mais perfeito dos mundos. Outros há desconhecidos para nós que lhe são muito superiores do ponto de vista físico e moral, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São a morada dos espíritos mais elevados,
cujo etéreo envoltório nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Já nos perguntaram diversas vezes se pensamos que a condição do homem terreno seria um obstáculo absoluto à sua passagem, sem intermediário da Terra para Júpiter. A todas as perguntas que dizem respeito à doutrina espírita, jamais respondemos conforme nossas próprias ideias, contra as quais estamos sempre em guarda. Limitamo-nos a transmitir o ensino que nos é dado pelos espíritos, não os aceitando de forma leviana e com irrefletido entusiasmo. À pergunta acima, respondemos claramente, porque tal é o sentido formal de nossas instruções e o resultado de nossas próprias observações. Sim, deixando a Terra, pode o homem ir imediatamente a Júpiter ou a outro mundo análogo, pois que não é o único dessa categoria. Pode-se ter certeza disso? Não. Contudo, poderá ele visto haver na Terra, embora em pequeno número, espíritos muito bons e suficientemente desmaterializados para não se sentirem deslocados no mundo onde o mal não tem acesso. Não há certeza, porque o homem pode iludir-se sobre seu mérito pessoal ou tem que cumprir alhures, outra missão. Seguramente, os que podem esperar esse favor não são os egoístas, nem os ambiciosos, nem os avarentos, nem os ingratos, nem os ciumentos, nem os orgulhosos, nem os vaidosos, nem os hipócritas, nem os sensuais ou qualquer daqueles que se deixam dominar pelo apego aos bens terrestres. A esses serão necessárias, talvez, longas e rudes provas. Isso depende da sua vontade. Comentários. Este texto de Kardec é bastante interessante e apresenta muitos assuntos para serem discutidos em pouco tempo. Eu procurei colocar o que, no meu entender, eram mais interessantes e mais importantes, mas deixo a critério de todos vocês a complementação desses meus comentários. Allan Kardec explora as complexas conexões entre o mundo espiritual e a humanidade, afirmando que a qualidade moral de um mundo está inerentemente ligada à natureza dos espíritos que o habitam. Esses espíritos influenciam a legislação, os costumes e as relações sociais. E Kardec sugere que a chave para a compreensão dessas conexões está na análise da escala espírita. Hipoteticamente, ele descreve vários tipos de mundos. Mundo habitado exclusivamente por espíritos impuros, na 9ª classe. O retrato revela um ambiente de paixões desenfreadas, brutalidade moral, falta de laços sociais e prevalência de egoísmo, ódio, inveja, ciúme, ganância e assassinato. Numa esfera habitada por espíritos de diversas classes de 3ª ordem, com predominância do mal presente em todos eles, a descrição aponta o egoísmo como motivo principal das ações. Porém, há costumes mais brandos e maior desenvolvimento intelectual à medida que se afasta da classe baixa. O mal é mais sutil, destacando o orgulho, levando a tentativas de dominar as classes mais baixas ou raças mais fracas, resultando em conflitos sangrentos e leis baseadas no interesse pessoal em detrimento da justiça. No mundo onde elementos de 2ª ordem se misturam com o mal, a presença de algumas virtudes emerge em meio à maldade. À medida que as virtudes ganham destaque, a legislação torna-se mais humana e equitativa, permitindo a prática da caridade cristã. No entanto, isto também dá origem à hipocrisia,
com os ímpios tentando imitar a virtude para mascarar os seus verdadeiros impulsos. Quando o mundo habitado exclusivamente por espíritos de segunda ordem é caracterizado por uma grande purificação, a convivência é marcada pela benevolência, pelo amor e pela falta de egoísmo, resultando numa sociedade onde ninguém deseja mal ao outro. Não há ódio nem hipocrisia, embora haja desigualdade no desenvolvimento intelectual e moral. Esta desigualdade é insignificante, porque todos partilham apenas o pensamento de fazer o bem. Apesar dos cenários hipotéticos, as conclusões sobre o estado social de um mundo podem ser racionais. Mostram que a Terra não se encontra num estado de perfeição elevada e que há um longo caminho a percorrer para alcançá-lo, sublinhando a necessidade de seguir os ensinamentos de Cristo. A importância da comunicação dos espíritos é enfatizada, mesmo sem provas diretas. Segundo informações dos espíritos, é descrita uma hierarquia espiritual entre os planetas. Marte é considerado menos avançado. A Terra possui uma mistura de diferentes classes de espíritos. Mercúrio e Saturno seguem a Terra com uma ordem social mais equitativa devido à predominância de bons espíritos. A Lua e Vênus são considerados mais avançados, e Júpiter é apresentado como o mais avançado, habitado apenas por bons espíritos, resultando num estado de felicidade para seus habitantes. Júpiter é descrito como um planeta notavelmente avançado, tanto em termos de moral quanto de constituição física. Os habitantes de Júpiter têm corpos semelhantes aos nossos, mas são mais etéreos, menos densos e mais leves. Isso lhes confere notável agilidade e facilidade de movimento, com a capacidade de deslizar suavemente pela superfície do planeta, minimizando a fadiga. E isso aqui me fez lembrar a volitação falada por André Luiz nos livros dele. Além disso, os corpos dos habitantes de Júpiter, por serem mais purificados, não se decompõem após a morte, evitando o processo de putrefação. Aqui também me fez lembrar um corpo volátil que desaparece no ar. As doenças que afligem os humanos na Terra, especialmente as decorrentes de excessos e paixões, são raras em Júpiter devido à sua organização física mais etérea e estilo de vida equilibrado. A comida em Júpiter é leve e consiste principalmente de frutas e plantas, muitas das quais são absorvidas diretamente do meio ambiente através de emanações nutritivas. A expectativa de vida em Júpiter é notavelmente mais longa em comparação com a Terra, em média 500 anos terrestres, com desenvolvimento mais rápido, e a infância durando apenas alguns meses dos nossos. Além das diferenças físicas, os habitantes de Júpiter possuem notáveis habilidades espirituais. Eles podem facilmente se separar de seus corpos e se comunicar através do pensamento, embora também seja usada uma linguagem articulada. Muitos possuem segunda vista permanente, o que os torna mais hábeis na comunicação com espíritos desencarnados. O medo da morte é praticamente inexistente, pois a veem com uma simples transformação. Os animais em Júpiter também desempenham um papel, embora menos avançados que os humanos. Seus corpos são mais materiais e fundamentados, mas possuem inteligência mais desenvolvida do que os animais da Terra. Eles são responsáveis pelo trabalho manual e servem como trabalhadores, enquanto as ocupações humanas são principalmente intelectuais. Porém,
Os habitantes de Júpiter cuidam bem dos animais e não os oprimem. Eles são vistos como guardiões em relação a eles. O texto menciona que os espíritos de Júpiter têm o desejo de inspirar o amor para o bem da humanidade terrestre. Um desses espíritos, que já viveu na Terra como Bernard Palissy, um famoso artesão do século XVI, forneceu uma série de desenhos notáveis para descrever detalhadamente o mundo de Júpiter. É descrito como um mundo maravilhoso com uma arquitetura única e harmoniosa, e os desenhos pretendem ilustrar a sua singularidade. É abordado a possibilidade de o ser humano fazer a transição diretamente da Terra para Júpiter, enfatizando que se trata de uma questão complexa e dependente do mérito pessoal, com ênfase na necessidade de desapego material e evolução espiritual para que tal transição ocorra. Eu vou apresentar alguns textos espíritas que tratam sobre Júpiter, apenas aqueles que eu tive contato. 1. Revistas Espíritas, março de 1858, que é o nosso trabalho, Júpiter e alguns outros mundos. Abril de 1858, Conversas Familiares de Além-Túmulo, Descrição de Júpiter, Bernard Palissy, 9 de março de 1858. Agosto de 1858, Observações a propósito dos desenhos de Júpiter. Setembro de 1858, Observações sobre o desenho da casa de Mozart. Em julho de 1860, fala dos animais, ele cita os animais em Júpiter. É uma dissertação espontânea feita pelo espírito de Charles em várias sessões da sociedade. Outubro de 1860, dissertações espíritas, recebidas ou lidas na sociedade por vários médiuns. Júpiter, médium Senhora Costel. Agosto de 1862, o planeta Vênus, ditado espontâneo, médium Senhor Costel. Aqui eu fiquei até um pouco na dúvida, porque um fala Senhora e no outro Senhor, não sei se são dois, ou houve algum erro de grafia. Janeiro de 1863, a pluralidade dos mundos habitados. Outubro de 1868, instruções dos espíritos. Influência dos planetas nas perturbações do globo terrestre. No livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, no penúltimo parágrafo do capítulo 3, eu fiz um resuminho desta parte, que Júpiter e Saturno são exemplos de planetas em níveis espirituais superiores à Terra. O diretor da casa está explicando a Asclépios, embora seja uma entidade ligada à Terra e tenha alcançado um nível elevado de desenvolvimento espiritual, ainda está no plano espiritual terrestre funcionando em círculos mais altos de vida, mas dentro do contexto da Terra. É mencionado Júpiter e Saturno como locais onde existem comunidades gloriosas e onde os espíritos aspiram a integrar. Portanto, esses planetas são considerados como esferas espirituais mais elevadas do que a Terra. No Livro dos Espíritos, pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? A resposta: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. O livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, capítulo 10, A Morte. A referência a Júpiter no texto é usada como um exemplo ou para ilustrar a ideia de que a vida continua além da morte e que após a morte os seres humanos podem continuar sua jornada em esferas mais elevadas e ricas em experiências.
Júpiter é classificado como um dos planetas onde a humanidade renascerá em uma glória incomparável e onde as almas continuarão sua evolução espiritual. Ao mencionar Júpiter como um local onde as almas podem continuar a existir e progredir, o autor está enfatizando a ideia de que a morte não é o fim, mas sim uma transição para uma vida espiritual mais rica e significativa. Em resumo, a menção a Júpiter nos textos fortalece a crença na continuidade da vida após a morte e a ideia de que os espíritos podem evoluir e prosperar em esferas mais elevadas após deixarem a Terra. Falando a Terra é um livro de Chico Xavier com autores diversos. No capítulo 11, Notícias, de Abel Gomes. É uma reflexão sobre o destino da humanidade em um contexto cósmico e espiritual, com referência a planetas como Júpiter e Saturno. Sugere ainda que a Terra, eventualmente, se tornará inabitável, transformando-se em uma necrópole. No entanto, a humanidade continuará sua jornada espiritual em planetas mais adequados, como Saturno e Júpiter. Isto pode ser visto como uma expressão da busca da humanidade por uma conexão mais profunda com o cosmos e uma transcendência espiritual. Menciona civilizações prodigiosas florescendo em Saturno e Júpiter, sugerindo a possibilidade de que a espiritualidade e o desenvolvimento humano não se limitem apenas à Terra, que transcendem as fronteiras planetárias e abraça a ideia de que a busca por aperfeiçoamento é universal. No capítulo 19, avançando, Luiz Olímpio Teles de Menezes. A importância de Júpiter, assim como Saturno, Marte e outros planetas, como locais de congregação de espíritos avançados que têm um interesse profundo na Terra e possuem qualidades espirituais elevadas. Os espíritos de Júpiter e de outros planetas visitam a Terra com missões específicas. Eles vêm aqui para estudar e se envolver com nossa esfera, para ajudar na evolução espiritual e o progresso da humanidade. Alguns desses seres espirituais encarnam na Terra, ocupando papéis importantes na política, administração, ciência e religião, geridos como líderes e mentores para as pessoas, deixando um legado de luz e amor, transmitindo exemplos e experiências valiosas para as gerações futuras. Esta é a ilustração da casa de Mozart em Júpiter, feita pelo médium Victorien Sardou, através do espírito de Bernard de Palissy, que ele elaborou não só esse desenho, são vários desenhos de Júpiter, e sempre através deste médium. Ele colocou como arquitetura, animais, cenas da vida e etc. Uma outra curiosidade é que esse Victorien Sardou é o médium que entregou o caderno com as questões para Kardec, aquelas questões, tudo em cadernos, e que depois Kardec foi organizar. Na internet, nós encontramos vários outros desenhos feitos por Victorien Sardou, mas para não ficar mais extenso do que já está essa apresentação, eu deixei de colocar. Bibliografia: Revistas Espíritas, março, abril, agosto e setembro de 1858, junho e outubro de 1860, agosto de 1862, janeiro 1863, outubro 1868. Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Penúltimo parágrafo do capítulo 3. 3. Livro dos Espíritos, questão 188. 4. O problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis, capítulo 10, A Morte. 5. Falando a Terra. Chico Xavier, autores diversos.
Capítulo 11, Notícias, Abel Gomes. 19, Avançando, Luiz Olímpio Teles de Menezes.